gente muito boa noite. É com alegria que nós estamos tentando refazer a nossa transmissão. Estamos tendo alguns probleminhas aqui na nossa transmissão do nosso programa Paróquia em Debate. Eu gostaria que vocês me dessem aqui um retorno para me dizer se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo bem. Vamos fazer mais uma tentativa. Caso ocorra mais algum problema, mais alguma queda, a gente remarca então esse nosso encontro de hoje com a irmã Cleonice. Irmã Cleonice, que é das irmãs Oblatas de Nossa Senhora de Jesus e de Maria. Vamos fazer mais uma tentativa, porque esse tema nós gostaríamos de encerrar essa série de programas, essa série de temas sobre missão, falando exatamente igreja, missão continuada, vida na vida. Então vamos aguardar mais uma vez para ver se a irmã Cleonice consegue entrar aqui ao vivo. Caso ocorra, estou com o retorno aqui à minha frente. Vamos tentar ver se eu consigo chamá-la para ela dividir a tela aqui conosco em mais uma tentativa. Hoje me parece que está havendo realmente uma problemática. Olha lá, vamos fazer mais uma tentativa. Se for de ser, será. Vamos tentar. Muito boa noite a todos. Estamos tendo alguns probleminhas técnicos, mas agora a gente tenta retornar a nossa transmissão. Vamos ver se a gente consegue falar com a irmã agora. Irmã! Oi, Boa noite! Foi difícil hoje, viu, irmã? Hã? Trabalho. Mas dizem que tudo que é feito com muito trabalho, com muita dificuldade, também tem um gosto diferente, né, irmã? É verdade. Então, Verdade. eu sempre digo, Luta, né? eu sempre digo isso para os meus filhos: olha, desconfie daquilo que é muito fácil, porque aquilo que tem qualidade, aquilo que tem substância, geralmente a gente só conquista com muito trabalho e com muita dedicação, com muito joelho ralado no chão, né, irmã? É verdade. Obrigado pela sua participação. Vamos ver se a gente consegue fazer o nosso encontro hoje. Eu estava dizendo para os internautas aqui, aqueles que nos dão alegria pela comunidade São Mateus, que é a Pascom, tem a alegria de trazer mais esse tema, e a gente está encerrando esse mês, que é o mês missionário, o mês de outubro, com a senhora, tendo a alegria de tê-la aqui, de tê-la conosco, para falar sobre a nossa madre, a mãe de todos nós, o povo de Deus, que é a igreja, missão continuada, vida na vida. Então vamos ver se a gente consegue, graças a Deus, parece que agora vai, né? Vamos então, irmã, me dê alegria. Eu quero primeiro agradecer ao padre Henrique, que me fez essa ponte com a senhora. Foi ele quem disse: olha, André, tome muito cuidado, porque ela é uma flor, eu amo demais. Olha, ele fez uma cama mesmo assim: não, eu amo aquela mulher. Você sabe como o padre Henrique, essa pessoa tão querida de todos nós. E ele me pediu para ter muito cuidado, porque ele é ciumento, viu? Com as pessoas com os convidados dele, e quando ele me transmite alguém também, ele diz: olha, cuidado com eles, que eu amo demais. Então, irmã, fale um pouquinho da senhora, de onde veio. Faça uma pequena biografia para nós nessa noite. Bom, a começar, o meu nome completo é irmã Cleonice da Silva. Eu vim do Paraná. Sou paranaense do sul, quase lá em Santa Catarina, do finzinho do Paraná. Uma cidade de 2 vizinhos. Hoje talvez encontre mais fácil no mapa, porque tem uma grande empresa da Sadia que funciona lá na cidade, então é mais fácil. Mas na época que eu saí de casa, tinha que procurar no mapa com a ponta de agulha. Mas, graças a Deus, também dos pequenos lugares, Deus coloca a sua mão e tira alguma semente, né? É verdade, é verdade. Então, entrei na congregação, eu já tinha 24 anos, depois de uma longa experiência de vida comunitária, de vida de comunidade.
A Hum. participação como catequista, como grupo de jovens, membro da liturgia, era muito inserida na caminhada da igreja. Então, aos 24 anos, Deus me reservou mais esse presente da vida consagrada. Coisa linda. Então, depois disso, a caminhada foi longa e eu, em janeiro, agora já completo 28 anos de consagração. Então, Vinte e graças a oito 28 anos de consagração. Em que Então, mês, irmã? Em que mês? dia 31 de janeiro. Oh, tá pertinho. Tá completando 28 anos já. Então, assim, Deus tem me reservado grandes maravilhas. A senhora é filha de quantos irmãos? Seus pais? Fale um pouquinho da sua família pra gente. Sou a mais velha de 7. Na verdade, seriam de 10, mas minha mãe sofreu 3 abortos durante Hum. o percurso das gestações, né? Então, 7 filhos vivos. Ah, que Graças a maravilha. Deus, todos colocados. Tem só um irmão que faleceu num acidente, mas já está na graça de Deus, né? Meu pai também já foi para o abraço do pai. Hum. Tenho mãe ainda viva, cheia de Sua saúde, mãe. graças a Deus. Mora no mesmo cantinho de sempre? Ela saiu da roça e veio para a cidade, mas sempre no mesmo município. Ah, que legal. Quando eu volto lá, tenho a graça de ver minhas raízes, porque aí vou para casa de mãe, depois vou para minha comunidade onde eu nasci, cresci, Oh, coisa exerci a boa. missão pastoral. Não tem como ir de férias sem voltar para o berço, né? Então, É verdade. eu vou A com muito gente, gosto, com muita alegria. então, como o nosso tema é igreja, missão, vida na vida, porque a igreja é essa missão, é isso que a gente reza no Pai Nosso, né? Que venha a nós o vosso reino. Então, esse reino já está acontecendo. Às vezes as pessoas acham, irmã, que o céu, para ir para o céu tem que morrer primeiro. Não, acho que o céu já é aqui, porque a igreja já é esse cheirinho do céu, a igreja já é esse pedacinho do céu, como já dizia Dom Bosco. Mas antes de falarmos literalmente do tema, me fala um pouquinho, que eu tenho curiosidade de saber como é esse trabalho, como é o seu trabalho, o trabalho missionário das Irmãs Oblatas. Me fala um pouquinho assim, por que Irmãs Oblatas e como é esse trabalho no mundo inteiro missionário. Muito bem. Então, como você já falou, nossa congregação é Irmãs Oblatas de Jesus e Maria. Significa irmãs da oferta, oferecidas, consagradas, entregues a Jesus. Então, oblação, até na Bíblia, se você procurar, é o sentido de oferenda, desde o Antigo Testamento, né? Então, quando vocês ouvirem oblatas, porque significa oferenda. Então, a nossa vida é um constante oferecer a Deus orações, sacrifícios, trabalhos, todo o nosso viver em reparação dos pecados cometidos contra o coração de Jesus e para o louvor e a glória de Jesus e Maria. Então, são oblatas de Jesus e Maria. E essa espiritualidade da oferta, a gente vive no apostolado. Que aí o pessoal diz, qual é a missão de vocês? Então, a missão é o nosso apostolado. E nós temos como o apostolado geral da congregação, a gente diz, é a educação integral da criança e da juventude. Então, nossa congregação iniciou e continua com um carisma específico de trabalhar com crianças e jovens. A gente não exclui ninguém. Quem chegar na nossa casa, quem chegar no nosso projeto, todos são atendidos. Mas a especificidade, digamos assim, da nossa congregação é trabalhar com crianças e jovens. E nesse momento, então, na Itália, nós temos as casas com creche, acolhida de estrangeiros, migrantes que vêm para a Itália e não têm onde ficar, ficam num abrigo e depois são encaminhados. Escolas dos diversos níveis. Aqui no Brasil nós temos uma escola no Paraná e aqui em Aracaju nós temos um centro social. E no centro social a gente atende todo tipo de situação. O que chegar todo ele atendido. Porém, sempre com um foco naquilo que é o nosso apostolado. Então, temos curso de informática, que normalmente quem procura mais informática são as pessoas mais jovens, né, por conta de trabalho, e alguns um pouco mais. Temos reforço escolar, que é o foco para as crianças, temos música, coral, sempre
procurando enfatizar aquilo que faz parte do nosso apostolado. Aqui na comunidade do Conjunto Urbano Franco, nós somos em 3 irmãs, moramos em comunidade, né? Você sabe que freiras vivem, alguns dizem convento, mas nós não temos um convento, daqueles que o pessoal tem ideia, daquelas casas grandes, enormes. A nossa casa é uma casa de moradia normal, no meio da comunidade do Urbano Franco. São quantas aí, irmã? Somos 3 irmãs. E o 13? trabalho... 3. Pai, Filho e Espírito Santo. E o trabalho que a gente exerce aqui na comunidade, a gente faz com serviço voluntário. Então, quem sabe tocar violão, se dispõe a ensinar 1 hora ou 2 por semana, a gente tem um grupinho de aluno para aprender. Quem sabe ensinar informática, vem prestar sua hora de serviço. Temos voluntários daqui da comunidade e tem outros que tem, inclusive, uma pessoa do Augusto Franco, que vem de lá para cá 1 vez por semana e nos ajuda com a parte musical das crianças. Então, assim, temos um espaço que podemos exercitar o nosso trabalho pastoral, mas também damos a oportunidade para que outras pessoas façam seu ato de caridade, se doando voluntariamente em favor dos mais necessitados. Né? Porque todo irmão que precisa de nós, ele é necessitado, né? Verdade. Como é o sustento dessa missão? Vocês vivem da providência, a comunidade, é as paróquias mais próximas, é a diocese? Vem algo de fora para ajudar vocês? Vocês mesmos tentam fazer algum tipo de trabalho que possa ter algum recurso? Porque vocês moram numa residência, então tem água, tem luz. Se quiser, infelizmente tudo hoje é dinheiro, né, irmã? A gente não se faz nada sem dinheiro. De onde vem esses recursos para manter esse trabalho tão bonito de vocês? Então, nós aceitamos tudo que Deus nos manda. Temos um bazar, então as pessoas doam roupa, coisa a gente tenta de vender. Lógico que muita coisa a gente mais doa do que vende, mas os trocados que entra para tirar luz e água. Curso de informática, a gente cobra o valor irrisório de R$50 por mês, que é só para tirar a despesa de luz e água. Como os professores são voluntários, a gente vai assim, as taxinhas, o mínimo possível para manutenção. Para nós, irmãs, sobreviver, graças a Deus eu tive a graça de receber o benefício, porque até eu sair de casa fui rural, né? Então eu aposentei quando deu a idade do rural e completei com o INSS. Trabalhei e não ganhei um salário mínimo. Dá para viver. E os recursos pessoais da senhora fica tudo aí, entre vocês, entre essa realidade para sobrevivência, né? Que coisa bonita. O que a gente tem, a conta bancária é única. Então, vai para lá e de lá para manter a saúde e a alimentação e para todo mundo. E a obra. Que legal. A gente tem essa graça das pessoas nos ajudarem. A gente faz eventos com as crianças, o povo colabora. Nós temos a última semana, na Festa das Crianças agora, a gente reuniu 400 brinquedos, agradamos 400 crianças, tudo com doações que as pessoas trazem. Então, assim, Deus tem derramado muitas graças, muitas bênçãos aqui. Então, assim, o que a gente tem serve para todo mundo. Não tem esse é meu, aquele é seu, é de todos. Entendi, que coisa linda. Como em qualquer outra família, né? As famílias não vivem assim. O pai trabalha para todo mundo, a mãe trabalha para todo mundo. Então, verdade. Parabéns. Parabéns, irmã, por esse trabalho tão lindo, por essa missão tão linda. Isso é o tema do nosso bate-papo hoje, que é vida na vida. O que seria a vida na vida, né? A gente aprendeu que Jesus, ele se intitulou Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viver na vida é ir ao encontro do outro. Esse ir ao encontro do outro, não parafraseando apenas a frase do Papa Francisco, que ele fala muito desse ir ao encontro, mas em todos os nossos programas que a gente tratou sobre missão nesse mês, vimos que a missão primordial da igreja é sair de si. Né? Sair de si para ir ao encontro do outro. Eu estou repetindo porque eu acho que isso é muito central na nossa fé. O que a senhora poderia nos falar sobre essa missão
que nos impulsiona aí ao outro, irmã? Então, como batizados, quando a gente recebe o batismo, a gente já se torna um missionário. Pelo batismo, nós já estamos vinculados todos irmãos. Não é assim? Já nos tornamos Sim. filhos do mesmo pai. E nos tornando filhos, nós temos que nos preocupar com a nossa família, com o nosso irmão. Dentro de algumas famílias, a gente sabe que não é assim que funciona, né? Mas a santa lei de Deus é que um irmão cuide do outro. Pelo batismo, somos todos irmãos, então todos nós precisamos nos preocupar com outros irmãos. Se está bem financeiramente, fisicamente, principalmente espiritualmente, que é esse ser missionário. O ser batizado é um ser missionário. Quando você se torna batizado, você já entra na igreja de Cristo, e entrando na igreja de Cristo, precisa cuidar dela. É a mesma coisa que você morar dentro de uma casa. Você precisa cuidar dessa casa, porque senão ela vai se acabar. Então, se nós, como pessoas humanas, batizadas, como batizados, seguidores de Cristo, precisamos cuidar da nossa casa-mãe, da nossa igreja. Cuidar, ser missionário, não é tanto sair, é também, mas é me preocupar como Jesus está sendo amado, como Jesus está sendo cuidado no coração dos outros. Os outros sabem que Jesus existe? Será que eu tenho coragem de falar desse Jesus aonde eu estou, no meu trabalho, no meu dia a dia, nas minhas rodas de conversa, com os meus amigos? Porque quando eu tenho essa coragem, eu estou sendo missionário. Será que lá dentro de casa, pai, mãe, filhos, têm a coragem de falar de Jesus Cristo? Porque quando a gente tem coragem de falar e de anunciar, a nossa missão começa a acontecer. Senão a gente se torna aqueles irmãos indiferentes que existem, que transformam a casa dos pais como um simples hotel, onde eu entro, como, me sirvo e caio fora. E não tenho ousadia de ser partícipe da vida da família. Porque eu digo ousadia no sentido que eu me estejam. Eu também quero saber se meu pai está bem, se minha mãe está bem, se meu irmão está bem. Assim como meu irmão, meus pais precisam se preocupar comigo. Então eu sou ousada às vezes, porque se meu irmão não me diz nada, eu às vezes vou ter a coragem de perguntar, mas escuta, meu irmão, você está bem? Meu irmão, eu não tenho te visto mais na igreja, por que você não está indo? Aconteceu alguma coisa? Meu irmão, eu estou lhe vendo um pouco abatido, o que foi que aconteceu? Então, é uma espécie de ousadia, porque você, de alguma forma, acaba entrando na vida do outro, não sendo por curiosidade, a gente está evangelizando, está se tornando irmão, parceiro e amigo, partícipe da dor do outro, ou das alegrias do outro, porque às vezes a gente vê o outro radiante de alegria, né? Aí a gente tem coragem de perguntar, né? O outro radiante, ele, eita, viu o passarinho verde hoje? O que aconteceu hoje, né? Então, é mais fácil quando vê o outro feliz a gente se aproximar do que quando vê o outro triste. Mas o ato de caridade cristã é ser missionário quando o outro está precisando. Por isso que eu disse antes que o nosso carisma é estar... Quando alguém precisa de nós, ele também é um necessitado. Quando alguém diz, eu preciso de um curso, mas se eu estou precisando de alguém que me ensine, naquele momento eu estou sendo necessitado. E às vezes a gente se acha tão orgulhoso e não quer admitir que necessita do irmão. E o outro, por achar que o irmão sabe tudo,
não tem coragem de ajudar e de ensinar, ou acha que o outro não precisa nunca. Então, como filhos de Deus, como missionários, esse mês a igreja colocou para a gente refletir: a vida é missão. Ela não perguntou será que é. A igreja confirma: a vida é uma missão. Eu encaro a missão com Jesus Cristo, se eu quiser, se eu acredito, se eu amo essa igreja e se eu quero defendê-la. Mas a vida é uma missão. Eu não posso negar que a minha vida não seja uma missão. Porque eu sou um batizado, eu sou um filho de Deus, eu faço parte dessa família, eu estou dentro dessa casa e a minha vida é uma missão. Que eu posso assumir com alegria, com doação, com sinceridade, ou que eu posso me tornar aquela pessoa indiferente. Mas não que Deus não tenha me dado a missão. Sou eu que estou ficando indiferente a ela. Mas a missão eu tenho. Ganhada gratuitamente no dia do nosso batismo. André, falei demais. Não. A senhora pode, por favor, a gente percebe que flui naturalmente. Quando diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa experiência, esse testemunho vindo de uma forma tão leve e tão bonita da parte da senhora, é exatamente isso que buscamos aqui no Paróquia em Debate, é trazer esses exemplos de vida para que seja sinal para outros jovens, né? A senhora nem sempre foi senhora, logo com 20, a senhora disse que 20 e quantos anos? 24, foi isso? 24 anos a senhora entrou na comunidade, não é isso? De missão. Então, assim, quantos jovens estamos assistindo agora, quantas pessoas estão nos vendo e vamos nos rever através das retransmissões pelos canais da Paróquia São Mateus. Então, assim, eu acho que quando transpira e quando o olho brilha, falando dessa missão, de como é gostoso, né? O Dom Bosco tem uma palavra sobre os jovens, irmã, que eu acho muito lindo, né? Ele diz assim: os jovens, eles não têm que saber que são amados apenas, eles têm que sentir que são amados. Sentir. Mais do que saber. Saber entra pelo intelecto. Ah, eu sei que meu pai me ama, eu sei que minha mãe me ama, eu sei que eu sou filho de Deus, eu sei, mas você sente, você realmente vive, né? Porque quando a gente vive na vida, como é o tema de hoje, vida na vida de Deus, nós transbordamos. E aí, como diz Francisco de Assis, talvez até necessário falar, mas porque a gente testemunha com a ação, com a nossa realidade. Então, é muito bom ouvi-la. E assim, a senhora trouxe com as suas palavras a missão para tão perto, irmã. A senhora falou que nascemos batizados, somos batizados, já entramos, então, dentro desse projeto da grande missão de Deus. Já somos igreja através do batismo, e aí eu lembro uma passagem acho que do documento 105, que o Papa fala que é com a vassoura, é com o microfone, é com o volante de um caminhão, todos esses instrumentos são utilizados para a missão e para a evangelização. Isso é muito lindo, ou seja, é com a nossa realidade, é com o que eu tenho, é com os dons que Deus me deu. Isso às vezes, quando a gente pensa em missão, a gente pensa sempre naquele que está na África, naquele que sai de um lugar geograficamente para outro, mas realmente a missão é muito próxima, é muito do olhar para o que por lado. A senhora disse para o irmão que está do lado, às vezes. Hoje a gente vive num mundo globalizado, irmã, que a gente sabe que essa relação com o outro está se perdendo, né? Esse calor humano está se perdendo. A gente vive uma vida mais cibernética do que uma vida pessoal, do que uma vida preocupado e sensibilizado com o outro, não é isso, irmã? Verdade, a gente perdeu muito. A tecnologia é uma grande descoberta da humanidade. Sim. Porém, muitas pessoas se deixaram levar tanto pela tecnologia que esqueceram que ela não é máquina.
ela é um ser humano e o ser humano precisa do outro. O ser humano tem sentimentos, e se ele tem sentimentos sozinho, ele não supre os seus próprios sentimentos. Ele precisa do outro. Precisa da companhia, precisa da parceria, precisa no matrimônio, precisa no trabalho, precisa na rua, na roda de conversa. Se a gente não tiver o outro para partilhar, a solidão mata. O celular não é suficiente. A gente vê que muitas pessoas que se entraram dentro de casa e se trancaram só com o celular já estão ficando depressivos. E a pandemia não tem durado 6 meses. Imagina se for uma vida sem a parceria de ninguém. O ser humano não foi feito para viver só, ele foi feito para viver em relações. E estar em relação com o irmão é estar em missão. Porque o outro irmão sempre vai me na caminhada, ser um pouco mais santo quando ele me provoca e me tira do sério, aprendo a perdoar. Mas quando ele precisa de uma palavra, de um conselho, de uma evangelização, eu estou ali. Eu sou parceira do outro jeito. Então, assim, irmãos, entre irmãos existem algumas divergências, mas nós temos um pai comum que nos ensinou a perdoar toda e qualquer diferença. E a missão começa por aí. Como você falou, a missão na África, missão em outros lugares, sair de casa, como no meu caso, que eu estou a 3.100 quilômetros longe da minha família. Mas são poucas pessoas que têm esse convite especial para ter uma missão ad gentes. Sair para outro lugar se chama missão ad gentes. Ou ajudar uma igreja mãe que está mais necessitada, mais parceria de igrejas, enfim. Mas a missão cotidiana do nosso dia a dia, do nosso ser missionário na nossa realidade diária é muito maior e muito mais pertinente. Porque ser adigente são poucas pessoas que vão. Até porque, olha, a família não pode sair. Caso se fosse missão, fosse só estar longe de casa, essas pessoas que são vinculadas ao trabalho, a missão começa no nosso dia a dia. A missão... Oi? Tá travado, né? Oi, tivemos um Voltou? breakzinho aqui na internet, ainda está acontecendo. A senhora está usando a internet do seu celular ou tem Wi-Fi na casa? Não, eu tô bem próximo do Wi-Fi, 1,5 metro só de distância. Eu já mudei até de ambiente para melhorar o sinal. Entendi. Ok. Alguma coisa maior que está acontecendo. Mas a senhora também faz trabalho de catequese aí junto à comunidade, irmão? Seu trabalho também é inserido na comunidade mais próxima? É uma pergunta que eu te faço. Esse trabalho missionário é um trabalho à parte? Ou geralmente a comunidade se une à matriz, à comunidade mais próxima de vocês? Então, eu estou vinculado diretamente à diocese com a infância missionária. Mas as outras duas irmãs que estão aqui, elas ensinam catequese na paróquia. Eu quero na Crisma. Eu não tenho condições. Agora, em tempo de pandemia, até daria, né? Mas fora disso, eu atendo a infância missionária da Arquidiocese de Aracaju, mas também do estado de Sergipe. E aí isso vincula a formação à Diocese de Propriá e a Diocese de Estância também. Então, eu não tenho tempo hábil para poder atender catequese local. Mas as outras irmãs estão inseridas. E eu tenho muito tempo catequese aqui. Eu estou na missão do Estado faz pouco tempo, 2 anos e meio. Entendo. Antes disso, eu também atendia aqui na paróquia, mas agora o tempo ficou estreito. A gente percebe, irmã, a senhora falou aí da importância da família.
E a senhora também, como catequista, independentemente de estar exercendo agora a catequese, mas já exerceu, acho que diversas vezes, Muito. trabalhando com crianças, né? Com crianças e com jovens, a gente percebe, então, o como essas crianças têm chegado nas comunidades imaturas na fé, verdes na fé, totalmente verdes, crianças que não sabem o básico da fé, como as famílias têm pecado um pouco nesse trabalho missionário, como a senhora falou, que começa em casa, né? Que começa no seio familiar, e como elas chegam na igreja, como elas chegam nos nossos vínculos religiosos, totalmente verde, totalmente sem um mínimo de contato espiritual, sem um mínimo de conhecimento sobre a igreja. Então, viver na vida, né, igreja, vida na vida, missão na vida, é tentar resgatar um pouquinho disso, né, irmã? Tentar ver com os pais também. A gente precisa também ver como é que está sendo a catequese dos pais, porque a gente tá vivendo uns tempos difíceis, né, irmã? Realmente. Antigamente, no meu tempo, a Sim, gente não deitava sem fazer o sinal da cruz e sem pedir a bênção para os pais. E a oração era na família. A gente sentava ao redor da mesa, fazia oração, terminou a oração, benção para os pais, ia se deitar, ainda o pai perguntava, fez o sinal da cruz antes de botar a cabeça no travesseiro? Hoje a criança chega na catequese sem saber fazer o sinal da cruz. Já com 8 anos de idade, se ela não sabe ou mal sabe fazer o sinal da cruz, imagina o restante da vida espiritual dessa criança como é. verdade. Então, digamos assim que a família perdeu valores religiosos. Se dedicou muito a valores culturais. Por exemplo, tem crianças que aos 8 anos de idade é capaz de dar um show em mim, de fala, de discurso, de escrita. Porém, quando se trata do lado religioso, os pais deixaram a desejar. E não é agora. É uma decadência que vem acontecendo de pai para filho, de filho para neto, e assim vai. Porque Verdade. quando os pais deixaram de cobrar dos filhos aquela questão benção pai, benção mãe, se o filho não pede, ele não vai ensinar o neto a pedir. Quando o neto casou, ele nem vai dizer para o tataraneto que existia a benção antigamente. Entende? Então, assim, é uma sequência de percas. E se a gente não prestar atenção na nossa vida, a gente também vai perdendo o dia a dia. A gente deixa de rezar agora, deixa de rezar depois. Ah, acordei, não fiz sinal da cruz, amanhã eu faço. Ah, passou o dia todo, e agora eu vou fazer o sinal da cruz para dormir. Ah, estou muito cansado, vou deixar para depois. E isso vai entrando numa decadência pessoal, o lado espiritual vai perdendo e acaba virando uma perca familiar e automaticamente uma perca social, porque daí onde não tem Deus, a gente sabe o que tem, né? E Verdade. quando a gente Tem não um grande. ensina para as nossas crianças o caminho da igreja, o caminho de Deus, a vivência da espiritualidade, que não seja católica ou evangélica, mas que para todo mundo Deus existe, que Deus existe, que o ser humano precisa ser respeitado. Aí a gente vê o que dá na sociedade por aí. Aí Irmã, você e eu não acredito, a irmã diz que é católico, não que seja católico ou evangélico, mas eu sei que as lives escutam todas as pessoas. E sim, as famílias hoje não são só famílias cristãs, mas se a verdade. família, mesmo não sendo cristã, ela tem um valor ético e moral e ensina isso para os filhos, os filhos terão mais facilidade depois de encontrar o caminho para Deus. Mas quando dentro de casa não tem um caminho religioso, não tem um caminho ético e nem moral, fica bem difícil a pessoa se reencontrar com Deus. Então, que as nossas famílias aprendam a mostrar valores para os filhos, porque Deus vai chegar. Mesmo que às vezes demore um pouquinho mais para a pessoa abrir seu coração. Mas precisamos manter os valores religiosos e sociais. Até aqui, irmã, a gente falou de uma forma muito prática
muito caseira, desculpe usar esse termo, mas é isso mesmo, muito pé no chão sobre como essa missão que Deus dá a cada um de nós, ela é vivenciada realmente dentro dos nossos lares e dentro das nossas realidades. Antes de fazer mais uma pequena pergunta, eu queria dizer para as pessoas que na próxima terça-feira, você que curte, que compartilha, que está sempre atento às redes sociais da Paróquia São Mateus, na próxima terça-feira, no dia 3 de novembro, dia 2 é finados, na segunda, na terça-feira, dia 3 de novembro, o programa Igreja Missionária, com o Padre Henrique, vai falar sobre a pastoral da saúde e a sua identidade, a sua espiritualidade e missão com o Padre Givanildo Paz. O Padre Henrique tem um carinho muito grande por ele, que segundo ele foi o sacerdote que o encaminhou para o seminário no conjunto Jardins, no município, no conjunto Nossa Senhora do Socorro, aqui muito próximo da gente em Aracaju. Então, o Padre Henrique era dessa comunidade e o Padre Givanildo era o sacerdote, e aí foi ele que encaminhou, que coisa linda, né? Ele que encaminhou o Padre Henrique para o seminário. Então, ele vai ter um momento muito especial, muito emocionante aqui com ele na próxima terça-feira, no dia 3, e o tema vai ser sobre a pastoral da saúde, identidade, espiritualidade e missão. Então, convido a vocês às 20 horas, na próxima terça-feira, o programa Igreja Missionária. E lembrar também a você que assiste, que compartilha dos nossos trabalhos da Paz com São Mateus, que o projeto Família Solidária já está acontecendo. Você sabe que a Paróquia São Mateus, nesse momento de pandemia, ela deu um up, ela cresceu muito o trabalho. Nós já tínhamos a semana da partilha na comunidade de São Mateus, e aí o Padre Henrique transformou a Semana da Partilha nesse projeto Família Solidária, porque nós temos aqui ao lado uma comunidade, a comunidade Nossa Senhora da Aparecida. Então todos a São Mateus, todas as famílias da comunidade São Mateus e todos os irmãos e amigos das comunidades próximas também podem participar desse projeto que nós denominamos Família Solidária. As famílias adotam, sabe, irmã? Elas compram uma cesta básica, doa, e aqui na paróquia nós já temos uma lista das famílias que mensalmente, da paróquia irmã nossa aqui, que é a paróquia Nossa Senhora Aparecida, no 17 de março, eles recebem então uma família doando para outra família, no projeto Família Solidária. Então a gente pede a você que nessa semana, que vai se iniciar agora em finados, na segunda-feira, você também não esqueça de fazer a sua doação e ligar para a nossa comunidade. E se você não pode doar a cesta básica, você pode doar alimentos a granel também, que a gente recebe e forma a cesta para fazer o projeto Família Solidária acontecer. Irmã, igreja, agora como instituição, o que a senhora poderia falar da gente, dessa instituição tão bonita que a senhora se apaixonou tanto, que se tornou, que quando a gente olha a sua vestimenta, quando a gente olha o hábito das irmãs, é algo que emociona, porque nós tivemos aqui uma queda, aqui da transmissão. Vamos ver se a gente consegue trazer a irmã Cleonice, para a gente fazer uma pergunta aqui. Vamos lá, vamos tentar, ela ainda está aqui. Acontece, é normal. Deixa eu ver se a gente consegue trazer a irmã novamente para o nosso centro. Olá. Irmã, boa noite. Está me ouvindo já? Lá, está voltando. Graças a Deus, está voltando. Irmã, devagarinho chega. Normal. Então, eu estava falando desse amor que é transmitido até pelas suas vestes e como a gente se emociona. Então, igreja, missão continuada. O que isso inspira ao seu coração? Igreja, missão continuada é a vida na vida. Me fala sobre o centro, então, desse tema que a gente escolheu para falar sobre hoje. Então, eu vou partir de um texto bíblico. São Paulo escreveu para os Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 20, Deus não reina quando se fala, mas só quando se atua. E a gente conheceu São Paulo, a história de São Paulo, né? Conhece um pouquinho da história de São Paulo. Sim. O quanto ele trabalhou pela igreja depois da sua conversão. Então, nós somos convidados, como pessoas batizadas, como ser cristãos,
a atuar em nome de Deus. Atuar em nome de Deus. E essa missão nossa de atuação é um resgatar sementes. Que sementes são essas? Resgatar corações. Jesus, quando encontrou São Pedro e os irmãos na barca, o que foi que ele disse? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Ou seja, vocês não precisam mais pescar peixes. Preciso dessa habilidade que vocês têm, desse jeito para conquistar corações, para trazer as pessoas a mim. E depois de prepará-los, ele mandou à frente dele 2 a 2. Por quê? Quando você vai na frente, você é o porta-voz de quem vem atrás. Então, Jesus mandou à frente os seus porta-vozes, ou seja, aqueles que anunciam que ele vai chegar, que o reino de Deus está chegando, que o reino de Deus está próximo. Mas porque ele vinha para atuar. Jesus, a gente vê ele falando pouco. Quando ele fala é porque ele foi provocado, né? Nos discursos de Jesus ele foi muito provocado. Então ele fala, ele argumenta. Mas normalmente a gente vê ele fazendo milagre, curando, ajeitando, ressuscitando as pessoas, viajando, caminhando, indo ao encontro do irmão. E é essa atuação que nós somos chamados. Jesus nos deu essa missão assim com muita clareza. Ir ao encontro do outro naquilo que ele precisa. Porque Jesus era Deus, né? Então ele podia se colocar no seu trono e esperar que os outros viessem. Mas não, ele foi ao encontro. E eu vim para servir, né, irmã? Que lindo a senhora está falando. A senhora me lembrou a passagem que ele disse que, como filho de Deus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir, né? O Filho de Deus falando isso, né? E lavou os pés dos discípulos e fazer com os outros o que eu fiz agora, né? Isso é o verdadeiro espírito missionário. É o ser missionário numa igreja contínua. Jesus não fez um corte na igreja, ele continuou. E depois da sua atuação, a igreja teve uma outra visão de mundo. O Deus já era louvado, Deus já era agradecido, Deus já era esperado, mas com a vinda dele, ele criou uma nova visão de mundo, porque ele teve coragem tanto de atuar em favor dos irmãos, com benefícios, mesmo quando ele não era, digamos assim, prejudicado fisicamente. E aí todo mundo achava muito bom e muito bonito, né? Verdade. Mas quando ele fez o extremo do sacrifício em favor de todos nós, os outros acharam que aquilo era uma aberração e desapareceram. Mas mesmo ali ele não deixou de ser missionário. Ele não deixou de atuar em favor do irmão. E aquela expressão que ele disse logo depois da ressurreição: ide por todo mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. E ainda completou, né? Batizando-as. Ide a todo mundo, batizando-as. Ou seja, tornando filho de Deus. Anunciar o evangelho, tornar filho de Deus, trazer para próximo de Deus quem está afastado. E a todos. Não separou ninguém. A toda a criatura. Isso é muito bonito, gente, de pegar só essa frase aqui para fazer uma noite de estudo. Uma noite inteira, verdade. Tem muito conteúdo. Porque nós, às vezes, temos a tendência de achar que ser missionário é ir só na casa daquele irmão que está doente. Fisicamente, que está acamado. Mas e se ele não estiver acamado, e estiver com o coração abatido? Se ele não tiver acamado, mas ele está com uma situação financeira complicada e não tem com quem partilhar. Então, ir a todos. Se a pessoa não precisa, como já casa, saudai, a paz esteja nessa casa.
Se ninguém precisar daquela paz, a paz vai retornar para você. Então, não precisa ter medo de doar seus irmãos. Porque se o irmão não precisa, o bem vai voltar para você. E se ele estiver precisando naquele momento, mais tarde, esse bem vai Irmã, retornar para você de alguma irmã, forma. irmã, e hoje nós temos, graças a Deus, como a senhora falou no início, como a tecnologia pode ser revertida também, pode e deve ser revertida também para esse trabalho missionário. A gente está vivendo um momento de pandemia, irmã. Eu queria que a senhora deixasse a sua mensagem em relação a isso também. Como nós estamos precisando de missionários do amor nesse momento de pandemia. Quanto as doenças mentais têm assolado, quantos jovens, quantos idosos sofrendo por causa do isolamento, necessitando então dessa palavra, né, dessa videochamada, né, desse encontro pelo muro, já que a gente não pode ter um acesso. Mas a tecnologia nos dá acesso a fazer com que a missão seja segura, mas como está faltando, então, essa sensibilidade para reconhecer o outro que está tão perto da gente? E nesse trabalho, e nesse momento de pandemia, como nós estamos precisando desses missionários de amor, do amor, para que Jesus se torne vida na vida, como é o tema de hoje, missão, igreja, vida na vida, para que Jesus seja vida em minha vida e na vida de tantas pessoas. Como a tecnologia pode ajudar nesse momento de pandemia, né, irmã? Muito, muito. Por isso eu disse, a tecnologia foi a grande descoberta da humanidade. E a gente está vendo isso, por exemplo, nessa videochamada. Se a gente não tivesse esses meios, não teria nem possibilidade de estar atingindo tantas pessoas. Porque quando você vai presencialmente, você atende um grupo limitado de pessoas, né? Então, assim, a tecnologia, ela foi uma grande descoberta e ela é um grande meio de evangelização. Nós vimos que o Papa canonizou há 15 dias atrás uma adolescente que foi da tecnologia. Que coisa boa, que boa lembrança. Foi muito bonito. Eu acho que essa canonização dentro desse tempo de pandemia, em que muitas pessoas estão achavam que celular era perdição, que os jovens estavam se perdendo por causa da tecnologia. E Deus vem mostrar que a tecnologia é uma coisa boa, só tem que saber usar. Maravilha. Olha, aquele adolescente Acutis, o santo de hoje, o santo adolescente mais recente da igreja. Coisa linda, né? Fazer um trabalho de evangelização que ele fez, quando ninguém ainda pensava em usar a tecnologia para evangelizar, ou quase ninguém, era uma coisa ainda muito restrita. E ele fazer o documentário que ele deixou sobre Nossa Senhora, não tem teólogo na igreja que já tinha feito. E ele só tinha 15 anos. O documentário feito sobre a Eucaristia, que ele pesquisou pela internet, que ele pediu para os pais para levarem ele nos lugares. E tudo que ele deixou registrado como documento para a igreja de pesquisa e de coisa, com 15 anos de idade. Então, assim, a tecnologia ela é muito boa, se a pessoa souber usar. E nesse período de pandemia, gente, olha, uma videochamada para uma pessoa que já está meio abatida, para uma pessoa que faz dias que você não vê, é uma grande evangelização. A pessoa nunca mais deu notícia, não postou nada no grupo. Ligue para ela, pode ser que ela está precisando de uma pessoa que fale com ela diretamente e não que seja de grupo. Porque todos nós temos grupos, mas nós não somos grupos, nós somos pessoas. E a pessoa, a gente não é grupo, não. Eu sempre digo para pessoas, eu nem gosto muito de grupos. Eu faço porque a gente precisa deles. Mas eu sempre digo assim, as pessoas não são grupos, as pessoas são pessoas. Então eu prefiro uma transmissão, uma chamada, um áudio, ficar presa a um grupo exclusivamente. Porque a pessoa, ela se torna só um número. Você mandou uma mensagem igual para todo mundo é do mesmo jeito e pronto. E não é assim, as pessoas são diferentes, as pessoas precisam de atenção diferente, de uma palavra amiga diferente. E pela tecnologia, pela uma videochamada, por uma mensagem, todo mundo consegue chegar, é só querer. Na verdade, é só amar. Quando a gente ama,
a gente acha um tempinho para aquela pessoa amada, né? De qualquer Verdade, forma, dá verdade. um jeitinho de chegar. E Verdade. hoje, muitas separações, muitas brigas, né? Porque faltou amor. Não se achou tempo para o amor. Só para as Verdade. coisas. A gente Então, se vive, a gente... vivemos em um mundo muito veloz, né, irmã? Em um mundo muito ansioso, em um mundo muito para ontem, né? E a gente sabe, recordando até uma frase do Pequeno Príncipe, e a gente sabe que para tornar cativo ou para um relacionamento nós precisamos de tempo para formatar o amor, para perdoar, para vivenciar. A vida normal é uma vida que precisamos dar tempo ao outro. E tempo é uma coisa que está ficando escassa nesse mundo tão veloz. Então é muito bonito a gente concluir o nosso diálogo lembrando da importância da gente ver quem está muito próximo da gente e enxergar as pessoas de forma individual. Como diz Augusto Cury, que é um autor que eu gosto muito, ele diz que cada ser humano é um mundo dentro desse mundo enorme. Somos mundos, né, dentro de outro mundo. E somos individuais e somos subjetivos. E temos realmente, quando alguém nos nota, como aquele evangelho, que eu acho lindo, irmã, da mulher adúltera, que, para mim, o centro daquele evangelho diz assim: Jesus olhou para aquela mulher, Jesus a amou no olhar. Ou seja, aquela mulher foi olhada por muitos homens de diversas formas, mas um olhar diferente converteu aquela mulher, transformou a vida daquela mulher. Por quê? Porque naquele olhar ela se sentiu como nunca ela tinha sido sentida, amada. Né? O olhar que ama, a vida chamada que é diferente, não é, a senhora falou lindo, não é um número. Né? Quando a gente faz diferente, as pessoas notam. Eu recordei Dom Bosco quando ele disse que os jovens precisam saber que são amados, não apenas sentir que são amados, e não apenas saber. Então temos que botar as nossas mãos e as nossas realidades. A missão que Deus nos traz nessa vida concreta para a igreja é muito concreta, irmã. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu queria que a senhora desse a sua mensagem final, as suas considerações. Que Deus te abençoe. Para mim foi um lindo prazer te conhecer. Eu vou agradecer muito ao Padre Henrique por isso. Amém. Eu fiquei muito feliz com a participação. Gosto muito. Eu gosto muito de dar palestras, de falar. Eu já estive aí na paróquia de vocês também, pessoalmente, em outros tempos. Que legal. Eu acho assim que quando você se dispõe a servir ao Senhor, Deus lhe dá presentes. Porque para vir para aqui hoje, quem mais saiu ganhando fui eu. Eu tive que parar, tive que estudar, tive que organizar ideias. Então, eu me enriqueci com isso. E eu é que devo agradecer por essa oportunidade de poder rever meus conhecimentos e o meu amor pela igreja através desse momento. Coisa linda. E eu quero dizer a todos... A recíproca é verdadeira, viu, irmã? Que o amor é como uma plantinha que tem que ser regada todos os dias. Então, o meu amor pela igreja só cresce porque eu alimento. A gente só cresce o amor quando a gente alimenta. Eu cuido. Então, assim, quando a gente cuida daquilo que ama, a coisa só tende a crescer. Então, que Deus nos dê a graça de todos nós amarmos essa igreja através do amor que temos por Jesus, para poder fazer com que ela seja grande cada dia mais e melhor dentro de nós, dentro do nosso coração. Porque quando o coração está repleto, o irmão ele acaba sendo atingido de alguma forma, porque o coração cheio não consegue ficar de boca fechada. Sempre vai dizer uma coisa boa. Então, assim que os nossos corações transbordem de amor por Jesus e pela igreja, porque nós vamos contagiar todos os que estiverem ao nosso redor. Amém, amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, irmã. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde. Até uma próxima oportunidade com fé em Deus. Muito obrigado. Amém. A paróquia São Mateus, em nome do Padre Henrique, que te ama tanto, te acolhe e quer muito que essa pandemia passe logo para a gente ter muitos encontros aqui, muitos chás, muito café, muito bate-papo. Já vocês ouviram o que a irmã disse, ela adora ser convidada. Então, bora convidar a irmã.
Tchau, tchau, irmão. Obrigado. Boa noite. Então, lembrando a vocês, amigos, que na próxima semana, Igreja Missionária trará o padre Givanildo Paz, que é o pároco da comunidade do Padre Henrique quando ele era jovem, que foi convidado e foi levado ao seminário pelas mãos do Padre Givanildo Paz. Ele vai falar sobre a pastoral da saúde, identidade, espiritualidade e missão. Fiquem todos com Deus e até a próxima semana no programa Paróquia em Debate, se Deus assim nos permitir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a vocês que estão aqui compartilhando conosco, colocando aqui nos comentários, a Yasmin, a Laiana Rodrigues, a todos vocês que participaram aqui. Estou vendo aqui o André Cardoso, Tata Ferreira, Mariane, Jocina, Vânia Feitosa, Edjane, Nilma, Gilvânia, João Vitor, Arthur. Muito obrigado a vocês que nos deram a alegria de estar ao vivo conosco no programa Paróquia.